Palmeiras tem 19 contra 18 do Flamengo. O fato é que essa reta final, as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 10, 11 rodadas aí para esses times, essas rodadas vão ser espetaculares, emocionantes, e os dois times vão brigar até o fim pelo título brasileiro. Lembrando, reforçando aqui, que essa é uma semana de Libertadores da América, semifinais. Quarta-feira, a Bandeirantes transmite Flamengo e Racing no Maracanã. Na quinta-feira, LDU e Palmeiras, começando a fase semifinal. Esses dois times, Flamengo e Palmeiras, podem se encontrar na finalíssima da Libertadores. Eu vou torcer muito por isso. Pedro e Thaís, ótima semana a todos. Tem o Jornal Gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Às horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. O Manhã Bandeirantes está chegando na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. Com o Pedro Campos, com a Thaís Freitas, com o Cláudio Humberto e com todo o nosso time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas, simultâneo na Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, e nossas equipes estão a postos no estado de São Paulo, no Brasil, pelo mundo afora, para você ficar por dentro de tudo deste dia 20 de outubro de 2025. Outubro mal chegou e já estamos na penúltima semana do 10º mês do ano. Papai Noel já está começando a fazer a manobra do trenó, procurando vaga pela região central de Campinas para começar as atividades. Não tá fácil, viu, Papai Noel? Achar vaga, e não esquece de pagar a zona azul do trenó, porque dezembro já está chegando. Panetone nas gôndolas de supermercado já estão presentes há algumas semanas, mas o gostinho de fim de ano já parece se fazer presente também na nossa região. E muito obrigado a você que segue conosco até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a seguir pelo FM 85.7 ou pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muita gente nos acompanhando agora pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes, inclusive as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série C, você tem de graça, na palma da sua mão. Próximo sábado, por exemplo, tem a grande final, valendo taça do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois do empate em Londrina, 0-0 entre Londrina e Ponte Preta. Uma vergonha que fizeram com a torcida da Ponte lá no interior do Paraná. Agora é a vez da Macaca jogar em casa, no Majestoso, no próximo sábado, às 5 horas. Transmissão na Rádio Bandeirantes Campinas com Leandro Bolles, na tela da Band com Carlos Batista e nosso time apostos para o jogo que vale a taça, a vaga da Copa do Brasil e aquele momento simbólico de não apenas subir, mas garantir um título. É o objetivo da Ponte Preta no próximo sábado. Repercussão desse primeiro jogo e também o noticiário do Guarani, se preparando para as eleições da sua diretoria e o planejamento para 2026, você terá coladinho com Manhã Bandeirantes, às 11h30 com Carlos Henrique e todo o time de Carlos Batista. Você também nos acompanha pelos aplicativos espalhados pelas plataformas digitais, como por exemplo o Rádiosnet. Você nos ouve também pelo portal bandmulti.com.br e no nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para quem gosta do rádio com imagem, o rádio moderno, com os bastidores do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Daqui falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, com o Leandro Lopes na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Hoje, 20 de outubro de 2025, o Manhã Bandeirantes começa orientando você que está pelas estradas que cortam o nosso interior paulista.
Numa segunda-feira complicada para o motorista que está em Campinas, limite com a cidade de Sumaré. Trânsito é carregado neste momento na rodovia Anhanguera, do quilômetro 109 ao quilômetro 104 na pista sentido capital. Interferência urbana, segundo a concessionária que administra o trecho, acesso para Campinas pela Avenida Alix da Cunha, provoca congestionamento na rodovia Anhanguera para quem está chegando à cidade vindo, por exemplo, de Americana, Santa Bárbara do Oeste, mais distante vindo, por exemplo, de Piracicaba. Para quem segue viagem de Campinas para São Paulo, a rodovia Anhanguera ainda apresenta a lentidão do quilômetro 62 ao km 60, trecho que passa por Jundiaí também por excesso de veículos. Do quilômetro 25 ao 22, já chegando a São Paulo, trânsito já para, anda, e do quilômetro 13 ao 11 não é diferente. Rodovia Anhanguera, que nesse final de semana registrou um acidente gravíssimo aqui na região, cidade de Sumaré. Uma mulher morreu após uma colisão seguida de capotamento. Foi no quilômetro 111 da pista sentido capital. Então o veículo estava vindo sentido Campinas, quando nesse trecho de Sumaré o acidente foi registrado. 2 veículos de passeio se envolveram em uma colisão seguida de um capotamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado junto com a equipe socorrista da concessionária CCR Autoban, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos e a morte foi constatada ainda na pista. Faixa 2 da rodovia chegou a ser bloqueada e agora a investigação para saber a dinâmica do acidente, registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar por parte de quem dirigia o outro automóvel envolvido nessa batida. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista faz boa viagem nesta manhã, tanto sentido São Paulo quanto sentido interior. Só vai enfrentar lentidão típica para o horário na chegada à cidade de São Paulo. Já no quilômetro 18, o motorista começa a reduzir a velocidade e assim segue até a chegada na marginal do Rio Tietê, que fica no quilômetro 13 da rodovia dos Bandeirantes. Outros acidentes registrados aqui pela nossa região no final de semana. Um homem foi preso após atropelar uma idosa. Senhora de 81 anos que estava atravessando na faixa de pedestres. Isso aconteceu na cidade de Americana, no cruzamento da Avenida Prefeito Abdo Najá com a rua Tibiriçá. A mulher atravessava a via quando o carro acerta a vítima e para logo em seguida. A senhora chegou a ser levada ao Hospital São Francisco, em Americana, depois transferida para o Hospital Renascença, em Campinas, mas uma série de fraturas no corpo acabaram dificultando a recuperação e ela não resistiu a essa grave colisão. A família diz que a vítima chegou a ser internada na UTI, precisava de cirurgia e, na verdade, a informação que nós temos é que ela está ainda num estado muito delicado. Deixa eu corrigir essa informação e a nossa torcida pela pronta recuperação dela. Fraturas na perna, no osso da bacia. Nossa produção confirmando aqui que o estado de saúde dela é muito delicado, então fica a nossa torcida. O impacto foi muito forte, ela foi arremessada a cerca de 100 metros de onde a colisão aconteceu. E qualquer novidade sobre esse caso a gente conta para você ainda hoje aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Outro caso que marcou o final de semana vem da cidade de Amparo, a estrada municipal Felício Bruneto, no bairro Três Pontes. Um motociclista de 33 anos e a filha adolescente de 15, esses sim, morreram nesse acidente. O homem perdeu o controle da motocicleta que ele pilotava e que tinha a filha como garupa, estava na carona, bateu o veículo contra um barranco e em seguida a moto ainda atingiu um poste. O homem morreu no local do acidente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A filha de 15 anos chegou a ser levada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Técnico-Científica compareceu no local, a motocicleta foi liberada para a família, mas isso apenas depois de uma perícia para saber se houve alguma falha mecânica, algum problema no veículo que fizesse com que o pai perdesse o controle da direção. Aqui na cidade de Campinas, trânsito fluindo bem nesta manhã de segunda-feira, alguns trechos mais carregados, Avenida Francisco Glicério, por exemplo, que é o centro de Campinas, coração da cidade, que está com trânsito bem carregado, mas
sem pontos de lentidão que não sejam também tradicionais nesse momento. Mas o motorista já começa a reduzir a velocidade lá próximo ao Hospital Maternidade e segue com lentidão até o cruzamento com a Avenida Moraes Salles, na Avenida Francisco Glicério. Trânsito também intenso na Rua José Paulino neste momento, mas sem registro de ocorrência, sem veículo quebrado. É realmente um trecho carregado pelo horário, pelo momento de uma segunda-feira aqui na cidade. Você que trafega pela região do DIC 5, atenção! Tem interdição nesta segunda-feira, que começou às 9 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. É na Rua Donga, na região do DIC 5, conjunto habitacional Chico Mendes, que faz parte do distrito do Ouro Verde. É uma interdição temporária para execução de obras na rede de gás. O trabalho é feito pela empresa Comgás, com o bloqueio monitorado pela INDEC, já na altura do número 789 da Rua Donga. Esse bloqueio fica entre a Avenida Emily Giovannini e a Rua Olésio de Arruda Camargo. O desvio recomendado pela INDEC é pela Emily Giovannini, passando pela Chica da Silva e pela própria Olésio Camargo mais à frente. Tem equipes no local monitorando o trânsito e placas de sinalização também da INDEC para orientar os desvios necessários. Se você estiver pelo local, está confuso o trânsito, não está bem sinalizado ou você está passando por outro local em obras, algo atípico para esta segunda-feira no seu caminho para o trabalho, foi levar os filhos para a escola ouvindo a Rádio Bandeirantes, voltou para casa, está em algum trecho da cidade, 19 97102 1493. 19 97102 1493. A sua informação pode orientar motoristas que estão nos acompanhando na cidade toda. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e a gente vai atrás das respostas até às 11h30 da manhã, nesta edição do Manhã Bandeirantes. Quero trazer agora a reportagem com a Lucimeire Ramalho sobre um trabalho que foi realizado na cidade de Vinhedo. Uma simulação que pode agilizar, em caso de necessidade, um trabalho a ser realizado em uma empresa de transportes de valores e transportes em geral. Uma empresa que carrega boa parte da economia da nossa região para o Brasil todo. Um simulado externo de acidente com transporte de produtos químicos foi realizado para treinar e integrar órgãos municipais e estaduais na resposta à emergência, além de avaliar os protocolos e procedimentos, reforçando a segurança da população e a proteção ao meio ambiente. Simulado que contou com Defesa Civil, Guarda Municipal, equipes de trânsito, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e outros órgãos que a Lucimeire Ramalho vai contar para você. Um caminhão parado, um carro que se chocou com ele e um produto químico vazando. Dentro do veículo, 2 vítimas desacordadas. Um cenário crítico que exige uma ação rápida das forças de segurança e de socorro. Para isso, rapidamente a via foi fechada, chegaram as equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal e os homens do Corpo de Bombeiros, que iniciaram o processo de atendimento às vítimas. Aqui neste caso foi apenas uma simulação, mas de extrema importância para que, caso aconteça uma situação dessa de verdade, todas as forças de segurança e as equipes de socorro estejam prontas e preparadas para agir. Elas, de forma geral, permanecem em treinamento sempre, seja Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro. E um evento como esse é uma oportunidade de nós aperfeiçoarmos aquilo que a gente passa, por vezes, o ano todo treinando, aquilo que a gente vê na teoria, né? As ações e a atenção do momento do socorro têm que ser controladas, justamente para que tudo saia da melhor maneira possível. Isso porque são muitas pessoas envolvidas e tudo tem que ser feito de maneira coordenada. Aqui neste caso, a ação dos bombeiros foi primordial para o socorro das vítimas, uma oportunidade de treinamento para eles na hora de atender às ocorrências reais. O objetivo aqui é se especializar, treinar para salvar, para atingir o nosso objetivo principal, que é atender às ocorrências da melhor forma possível, com o maior profissionalismo possível. Com o máximo de realismo possível que a gente trabalha, com o máximo de segurança, porque é aquilo que a gente vai fazer numa ocorrência.
10 horas 14 minutos, em Campinas, um homem ainda não identificado foi encontrado gravemente ferido por disparos de arma de fogo. Isso aconteceu nesse fim de semana no Jardim Campo Belo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e já há um inquérito policial aberto para investigação. Polícia Militar foi a primeira a chegar no local e inicialmente tratou como uma possível intervenção policial. Perícia técnica confirmou que se tratava de uma tentativa de homicídio. O local estava isolado, com vestígios de sangue no chão, projeto de arma de fogo e sinais de abandono, cercado por matagal e casas em condições precárias. Esse foi o ambiente que a Polícia Militar chegou, onde estava esse homem baleado. A vítima foi socorrida antes da chegada da polícia, levada em estado gravíssimo ao Hospital Mário Gatti por moradores ali mesmo do Campo Belo. Segundo a equipe médica, o homem apresentava ferimentos na cabeça e no abdômen, causados por arma de fogo. Foi submetido a uma cirurgia complexa e o próprio hospital confirma que ele ainda corre risco de morrer. Só que até o momento a vítima não foi identificada. Chegou ao hospital sem roupas, sem documentos, sem ficha de atendimento preliminar e está inconsciente ainda por conta da cirurgia na cabeça. A perícia foi realizada no local pela Polícia Técnico-Científica, que apreendeu um projeto de arma de fogo. O setor de homicídios e proteção à pessoa foi informado e o caso foi repassado ao distrito responsável pela área para a continuidade das investigações. E numa era de falsificações, de pirataria, esse não é um produto que a gente costuma ver com tanta frequência, mas que está também na mira do crime organizado. Policiais da Divisão de Investigações Gerais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, descobriram um esquema de falsificação de mais de 120 mil cartuchos e tintas de impressoras. Tudo isso estava em uma casa no Jardim Itatinga. R$2.400.000. O total do material que foi apreendido, o valor de quanto foi recolhido nesse esquema de pirataria. O repórter Igor Val esteve por lá, vai contar pra gente que tem gente sendo investigada nessa história e como foi a abordagem da polícia e a descoberta de que até tinta de impressora estão falsificando, Igor Val. Policiais civis cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em 3 empresas na cidade de Campinas. Em um dos endereços no bairro Jardim Itatinga, foram encontrados diversos cartuchos e tintas de 2 marcas conhecidas, o que chamou a atenção das equipes. Representantes da marca e um técnico especializado estavam junto com os agentes e constataram que os produtos não possuíam a qualidade e nem as características do material original. Eles afirmaram que tudo o que estava no barracão era falsificado. Cartuchos e tintas eram vendidos por um preço bem abaixo do valor de mercado em uma plataforma digital. Segundo a Polícia Civil, o material é avaliado em R$2.400.000. Esse local ainda funcionava como um centro de distribuição para papelarias da região. No total, foram apreendidos mais de 120 mil materiais de informática. Tudo vai ser analisado pelo Instituto de Criminalística. O homem que estava no local no momento da ação dos policiais passa a ser investigado. Ainda ninguém foi preso. Nos outros 2 endereços, nos bairros Jardim Magnólia e Parque Via Norte, em Campinas, nenhuma irregularidade foi encontrada. As investigações continuam para descobrir outras pessoas e estabelecimentos que praticam esse esquema de falsificação de cartuchos e tintas para impressoras. 10 horas 18 minutos, segunda-feira, com temperaturas mais baixas e uma sensação térmica de frio que tem suas explicações. Os termômetros do CEPAGRE neste momento marcam 19 graus na cidade. Campinas tem poucas nuvens no céu, é verdade. O sol está marcando presença, mas o vento médio agora, atenção você que trafega de moto pela cidade, 30,6 quilômetros por hora, quase 31 quilômetros por hora. E olha que nem é a velocidade máxima registrada hoje na cidade, hein? Às 9h50, pouquinho antes de nós entrarmos no ar, Campinas registrou nesta segunda-feira uma rajada de vento ali na região
de Barão Geraldo de quase 51 km por hora. A umidade relativa do ar está em 56%. Isso explica, Nath Luquezzi, nós estamos tão agasalhados em plena primavera. Um frio daqueles na segunda-feira. Muito bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, inclusive hoje é a marca assim, do auge do frio. O sol volta a aparecer, é verdade, mas a influência da massa de ar frio é o que mantém as temperaturas amenas. A máxima para hoje é de 24 graus. A tendência para a semana é de tempo firme, aumento gradual das temperaturas, principalmente no período da tarde, mesmo que o ar frio ainda persista nesses primeiros dias da semana. Então, para essa semana, madrugadas, manhãs, o ar ainda predominantemente frio, especialmente nas áreas mais abertas, de maior altitude, e a previsão, por enquanto, não indica chuvas até quinta-feira, mas os ventos continuam de moderados a forte, reforçando ainda mais a sensação térmica de frio. A queda nas temperaturas se deve à chegada de uma frente fria, associada à umidade vinda da Amazônia, o que trouxe a chuva e resfriou a atmosfera. A atuação dessa massa de ar frio vai até quarta-feira, mas a gente vai sentir o reflexo até quinta. Diante desse cenário, a orientação é reforçar os cuidados com os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Apesar do frio, a previsão não é de chuva para esses próximos dias. Segundo a Defesa Civil Estadual, a região metropolitana de Campinas está entre as regiões com previsão de mínimas em torno de 10 graus durante esses dias até quinta-feira, durante a atuação dessa massa de ar frio. Diante desse cenário, então, a orientação é reforçar esses cuidados com os grupos mais vulneráveis. Os moradores podem se cadastrar também para receber as alertas via SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199. 40199, é só enviar o seu CEP. Além disso, a nova tecnologia também já está em operação no estado de São Paulo e envia mensagens emergenciais automáticas aos celulares conectados à rede 4G ou 5G sem a necessidade de cadastro. Existem os serviços também, 199, Defesa Civil em caso de alagamentos, inundações e quedas de árvores, 118 em emergências de trânsito e 193 no caso se você precisar do Corpo de Bombeiros. A recomendação geral é a atenção redobrada durante esse início de semana e a população deve acompanhar então os avisos oficiais, evitar áreas de risco, especialmente durante os períodos de chuva caso haja mais intensa. Esse alerta da Defesa Civil, ele é muito eficiente nos dois modelos. Tem um modelo que você, como a Nath muito bem explicou, não precisa fazer cadastro nenhum. Se tiver um alerta na cidade onde você estiver, seu celular vai apitar. Então, você é de Campinas e está, por exemplo, no litoral. Foi para Santos, Praia Grande, Guarujá no final de semana. Lá teve um alerta severo por conta não só das tempestades, mas do vendaval. O celular toca pela região onde você está, pela localização do aparelho. Agora, você pode receber o aviso mesmo estando fora da cidade quando algo acontece, que é isso que a Nath destacou. Só levanta novamente, coloca novamente para o nosso ouvinte, Nath, o número do cadastro da Defesa Civil. Eu sou cadastrado, então, por exemplo, no sábado, 2h55 da tarde, chegou a mensagem de texto avisando que a chuva estava se espalhando por Campinas, Itatiba, Amparo e atingindo municípios vizinhos. Raios e ventos. Tenha cuidado nas próximas horas. Isso te alerta, mesmo que você esteja fora do município. O CEP que eu coloquei cadastrado aqui é o CEP da Band, 13045541. Eu tenho uma facilidade, às vezes, para decorar número, telefone e CEP. Não sei porquê, é um talento absolutamente inútil, porque eu nunca trabalhei nos Correios. Mas isso funciona muito bem com o celular. Então, como é que é esse cadastro? É uma mensagem de texto, não é o WhatsApp. É aquele famoso e já um pouco esquecido SMS, certo, Nath? Isso, é só enviar o seu CEP, então o CEP da residência, ou enfim, o endereço que você bem querer, para o número 40199. 40199. Final de semana eu estava aqui pela região e acompanhando também a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a Nath Luquezzi, agradecendo ao Edson Souza, que estiveram aqui nesse microfone na sexta-feira, por conta da folga do Day Off. A Band oferece o Day Off, que é o dia do seu aniversário, com um chorinho ali, porque foi no dia 15, mas o direito de você descansar nesta data marcante. E o ouvinte que não abandona nunca a Rádio Bandeirantes Campinas também manda sua mensagem. Bom dia a todos, DJ Alê, amigo Heitor Fredo. Eu gostaria de parabenizar Edson Souza e a Nath Luquezzi
pelo programa de sexta-feira. Muito bom. Bom, Edson Souza já abre o programa fazendo aquela denúncia, né? Heitor Fredo está com a família no Caribe durante 3 dias. Maravilha. Em seguida, um pouquinho assim, depois a Nath Luquezzi solta uma baita de uma bomba. Rapaz, pra você ter uma ideia, eu tive dificuldade de achar farinha no mercado. Por quê? Sério. A Nath Luquezzi disse que torta na cara é a melhor hidratação para os cabelos. Excelente. Nossa senhora. Eu fiz o teste aqui em casa. A mulherada adorou. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Esse é um prazer ouvir você novamente, Heitor Fredo. Prazer é nosso, DJ Ale. Isso é o tipo de influenciadora que você se tornou, Nath Luquezzi? Olha isso, meu Deus, deve ter virado uma gororoba o cabelo, que tá até hoje pra sair. Contextualizando, no próximo sábado agora, vai ao ar Léo Chile na Band. Todo sábado, 9 horas da manhã, tem o programa do Léo Chile, um comediante espetacular, comunicador muito bom, que recebe vários convidados. O programa é gravado e teve a gravação acompanhada de perto por todos os colegas com as apresentadoras do Band Mulher, Nath Luquezzi e Lari Lopes. E aí tem o desafio do Torta na Cara. A gente vai esperar para você ver o resultado no ar. Mas que a coleguinha de Nath Luquezzi caprichou na tortada dela, caprichou. E a Nath toda boazinha, só colocando assim, encostando a torta na cara da amiguinha e recebendo como carinho uma tortada por todo o cabelo. Assim. Foi hidratante, bacana. foi hidratante. Só não garanto que vai sair depois de uma semana. Meu Deus, influenciando aqui os ouvintes, não façam isso em casa. E o que era? Era chantilly? Era chantilly, Chantillyzão mas era puro. chantilly de qualidade, eu comi da minha... Chantilly é caro pra uma Chantilly de desgraça. qualidade, é. Quanto à viagem ao Caribe, coitado de mim. Dinheiro tá sobrando no máximo, DJ Ale, pra comprar o chocolate Caribe. Olha lá, que virou moda agora também. Mas nem pro Ilhas do Caribe, que é o condomínio lá no Parque Itália, tá rolando nesse final de semana. Mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado ao Edson Souza também por estar neste microfone aqui, nesse último Manhã Bandeirantes do final de semana. Fevereiro tem mais. Nossa. Fevereiro tem Aí vem mais. um mês, né? Aí vem as férias. Às 10 horas e 26 minutos, vamos girar nossa reportagem agora por outros assuntos também pelo estado de São Paulo. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes o ataque que aconteceu, não dá para chamar de ação isolada ou de tiroteio, mas foi um roubo que terminou com um homem baleado na cabeça na região da 25 de março. 25 de março é a principal rua do comércio popular, não só de São Paulo, mas do Brasil. Foi numa transversal da 25 de março, ali no cruzamento da rua Carlos de Souza Nazaré. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, de mochila e carregando uma sacola nas mãos, é abordado esse homem por um criminoso que está de boné. O assaltante o abraça pelo pescoço e tenta tomar a sacola. Tem ali um susto mais do que resistência e um disparo a queima-roupa na cabeça da vítima. O caso está sendo investigado em duas frentes. Primeiro pela tentativa de latrocínio ali em si, pelo disparo de arma de fogo do homem que carregava alguns celulares importados. E a segunda é porque a polícia acredita que regiões de comércios populares, incluindo a 25 de março e outros grandes centros, tem um fenômeno agora dos olheiros do crime. Bandidos que ficam ali se passando por clientes interessados na porta de loja, por vendedores de produtos que não existem. Bandidos que ficam circulando pelo comércio, olhando quem sai com que tipo de produto de sacola, para daí passar essa informação para um comparsa e esse esperar o momento certo de abordar a vítima. A Caroline Correia está conosco, direto da 25 de março, para falar sobre a investigação do crime no fim de semana e essa movimentação de bandidos que podem estar mirando o comércio popular em grandes centros comerciais, em grandes municípios. Caroline Correia, muito bom dia para você.
Bom dia para você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui na rua que esse crime aconteceu, a rua Carlos Souza Nazaré, no centro de São Paulo, na região de 25 de março, que é movimentada. Inclusive, Antônio Alves mostra pra gente como essa rua é movimentada e eu conversei um pouco antes já com os motociclistas, porque esse homem, na verdade, ele não estava fazendo compras, ele trabalhava aqui, ele ia fazer uma entrega. Esses celulares que estavam com ele eram de uma entrega. E aí ele acaba sendo baleado, justamente porque esses olheiros que ficam nessa região, os motoqueiros confirmaram aqui também para mim, que ficam muitos olheiros aqui, a paisana, observando a movimentação para agir, infelizmente. E esse caso chamou muita atenção, aconteceu 2 da tarde, né, do último sábado, o centro de comércio aqui estava fechando, então estava movimentado, mas infelizmente, como a gente vê pelas imagens de câmeras de segurança também, a movimentação nem assusta tanto as pessoas mais, né, e eles acabam cometendo esses crimes. Então, só pra gente relembrar esse caso, esse homem foi baleado, ele que é um motociclista, no pescoço durante um assalto na região aqui da 25 de março, e esse caso aconteceu à luz do dia, as câmeras de segurança registraram tudo. Inclusive, as informações do boletim de ocorrência mostram que o policial ele cumprimentou a vítima, eles eram amigos, são amigos, e aí vem o criminoso e aborda a vítima. São 8 criminosos que abordam essa vítima. E aí, na reação, eles acabam baleando ele no pescoço e mais tarde o policial que vê toda a ação tenta correr atrás dele. Esse policial estava paisana, estava de folga e aí tenta correr atrás deles, impedir e acaba atirando em um dos criminosos no pé. A vítima foi baleada no pescoço, ela foi socorrida, está no hospital aqui próximo e segue estável. Conversei aqui com os amigos dele também para saber o estado de saúde e essa é uma revolta, é uma questão de segurança. Por isso, hoje os motociclistas e comerciantes aqui da região vão fazer um protesto mais à frente, um pouquinho mais à frente ali, para pedir segurança nessa região, porque assim, realmente a situação tá complicada por aqui, viu, gente? Eu imagino, Caroline. Muito obrigado pelas suas informações. Atenção redobrada para quem for à capital paulista. Sempre tem gangue da marcha ré, tem gangue do quebra-vidro, tem gangue da cotovelada, gangue da pedrada e agora gangue com olheiros também no comércio popular. E também nos próximos meses, quando a movimentação, por exemplo, no centro de Campinas aumenta, isso atrai a atenção de bandidos que sabem que as pessoas estão com um dinheirinho a mais. Depois da primeira parcela do 13º, o patrulhamento precisa reforçar por parte da equipe da Polícia Militar, da Guarda Municipal, e a gente também precisa ficar atento. Não é ser paranoico, não é achar que você vai sair na rua e vai ser assaltado a qualquer momento. Mas é o clássico não dá mole. A culpa sempre é do ladrão, tá? Eu defendo isso há anos já nos programas policiais que apresento. A culpa nunca é da vítima. A gente nunca pode inverter esse eixo. Você tem o direito de andar na rua vendo um vídeo no celular, ouvindo uma música. Você tem direito de estar em um local público com um objeto caro na mão. Mas, na vida real, no cotidiano verdadeiro de uma grande cidade, a gente precisa tomar alguns cuidados com distração do aparelho celular, observação de movimentos de gente que vem com bicicleta passando no meio das pessoas e, por mais que a culpa não seja da vítima, nunca tentar ao máximo evitar se tornar uma delas, se tornar uma dessas estatísticas. Às 10h33, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer informações também com equipes espalhadas pelo Brasil sobre o voto do ministro Barroso, já se despedindo do Supremo Tribunal Federal e defendendo a descriminalização do aborto, com uma resposta rápida dos colegas também do Poder Judiciário. Você vai descobrir uma ligação também entre o primeiro comando da capital e as facções criminosas do Rio de Janeiro nas apostas online. E ainda, informação de Campinas da manhã desta segunda-feira. Está preso o homem que no final de semana atropelou 3 vezes a ex-companheira, a Camila Oliveira Silva, de 33 anos, que faleceu
nesse que é mais um caso de feminicídio registrado aqui na cidade. Esses e outros assuntos, além da sua mensagem, a sua participação, você vai conferir aqui, ainda hoje, no seu Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h36, já estamos de volta. Seguimos com o Giro da Notícia aqui do Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi tem uma informação importante para a saúde pública de Campinas, principalmente para você, morador da região do São José. Nath. A UPE São José em Campinas vai passar então por uma reforma a partir de hoje. O objetivo é oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos pacientes. O atendimento não será afetado, nenhum serviço será interrompido durante esse período de obras, que é estimado em 5 meses. Mas a rede orienta que a população busque atendimento nas demais UPAs do município e também nos centros de saúde. As obras de melhoria englobam ampliação, climatização e readequação de banheiros e da sala de classificação de risco. Também passarão por reforma às redes elétricas, hidráulica e alvenaria na recepção. Para garantir o acesso dos pacientes, será aberta uma entrada alternativa, devidamente sinalizada, enquanto durar essa reforma, no caso, os 5 meses. No entanto, devido aos ajustes estruturais e possíveis impactos temporários no fluxo interno, a rede orienta a população a buscar atendimento nas outras UPAs do município, em casos leves nos centros de saúde. A reforma faz parte das ações de melhorias contínuas da rede Mário Gatti, reforçando o compromisso com um atendimento humanizado e eficiente. 10h37, final de semana marcado pelo 4º caso de feminicídio em Campinas em 2025. A vítima, Camila Oliveira Silva, de 33 anos. Ela foi morta após ser atropelada intencionalmente pelo ex-companheiro, Edenísio Júlio, crime que aconteceu no Jardim Novo Maracanã. Ele, suspeito, fugiu a pé, mas se entregou à polícia, caso que passa nesta segunda-feira pela audiência de custódia. Vamos contar passo a passo como tudo se deu. A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi atropelada 3 vezes pelo carro dirigido pelo ex, um Fiat Siena na cor cinza. Ela estava saindo de casa e entrando no veículo do atual namorado. O relacionamento dos dois já não tinha dado certo, ela colocou fim a uma relação marcada também pela violência e ali
seguiu a vida dela normalmente. Mas o ex-companheiro, se sentindo proprietário, dono da namorada, não queria que ela tivesse um novo relacionamento. Ela estava entrando no carro do atual namorado com a filha do rapaz, uma menina de 7 anos, a enteada, portanto, da Camila. Ela foi atingida, a criança também teve alguns ferimentos leves, mas sem risco de morrer. O alvo do bandido era a ex-companheira, a Camila. Ele atropela, volta com o carro, passa sobre ela em marcha ré, passa novamente antes de abandonar o veículo e fugir a pé. Ali ele já não foi mais localizado, apesar das buscas intensas por parte da polícia militar. Um dia depois, ele se entrega para a polícia. Edenísio Júlio Teixeira se apresentou, acompanhado por um advogado, na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, que fica anexa à 2ª Seccional, ali na Avenida John Boy Dunlop. Hoje ele passa por audiência de custódia. Imaginou que talvez, esperando o tempo do flagrante, ele não seria preso? Foi, porque as buscas não terminaram e, portanto, o flagrante não terminou também. A informação que a gente tem sobre a criança é de que ela recebeu atendimento no Hospital Mário Gatinho, teve um trauma no braço, mas sem risco de morrer. Segundo parentes de Camila, o casal se separou recentemente. O ex-companheiro, com quem ela tinha 3 filhos, fazia ameaças constantes e a perseguia. O atual namorado disse em depoimento que conseguiu salvar a filha, mas quando tentou ajudar a Camila, ele também quase foi atingido pelo veículo. O carro foi apreendido e a defesa argumentou, nesse momento em que o Edenísio se apresentou com o advogado, que o atropelamento foi uma fatalidade e que ele não teve a intenção de atingir a Camila. Segundo o advogado, o acusado se assustou ao ver um homem desconhecido colocar a mão na cintura e acreditar que seria um ataque, já que havia sido ameaçado anteriormente pelo suposto, segundo o advogado, amante da vítima. Entrevista ao portal G1, o advogado descreveu o seguinte, isso aqui foi para os colegas do G1, tá? Não é o que ele disse na apresentação à polícia. Na polícia ele disse que o acidente foi uma fatalidade. Como o amante de Camila já havia ameaçado o Edenísio, dizendo ser do crime, ele se assustou e arrancou com o carro no mesmo momento em que Camila se dirigiu para o meio da rua, ocorrendo assim o atropelamento. O advogado alega ainda que Edenísio chegou a tentar prestar socorro, mas acabou deixando o local por conta da aglomeração de pessoas e muita gritaria. Bom, todo mundo no Brasil tem direito à ampla defesa, todo acusado de crime tem direito a instituir um advogado para sua defesa. Só que toda fala de um criminoso, ela tem que ser constatada e confrontada com os dados técnicos de uma investigação. O veículo foi abandonado, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé. Se apresentou mais de 24 horas depois com um advogado. Em momento algum, entrou em contato com a família da vítima perguntando se ela estava bem, segundo os próprios familiares. O que já cai por tese a ideia de um acidente em que ele queria apenas se proteger e se assustou com a cena. Imaginou que o rapaz ao lado da ex-namorada seria alguém que estava abusando dela, mesmo sem ter nenhuma prova. E o que ele estava fazendo naquele endereço? Coincidentemente, ele passou em frente à casa dela, mesmo com histórico de ameaças, mesmo com histórico de violência. Então, a história não está batendo. Pelo menos não com o que diz até aqui uma série de testemunhas, não que dizem uma série de testemunhas, não o que diz a testemunha-chave, que é o namorado atual. Também não condiz com o fato dela ter sido atropelada e o carro voltar de ré. Um atropelamento acidental em que o motorista dá ré na pessoa que está no chão e a intenção não era passar por ele. Isso tudo vai ser colocado em pauta hoje na audiência de custódia para saber se esse homem será ou não liberado pela justiça. Mas existe uma cartela a ser preenchida sobre violência doméstica. E aqui parece que todos esses itens estavam presentes.
do homem que coloca como culpada a mulher, porque ela terminou o relacionamento e na cabeça dele, o atual namorado era um amante. Ela não pode simplesmente terminar a relação e seguir a vida dela normalmente. O cara tem que dar autorização para ela fazer isso na cabeça do homem agressor. Depois do crime cometido, uma justificativa que, meu entendimento, não faz o menor sentido, mas não assumindo o fato de que é um assassino. E eu espero muito que a justiça olhe com atenção redobrada esse caso, porque não é o primeiro feminicídio registrado esse ano. Em setembro, teve o caso da Larissa, de 29 anos, que foi morta em frente de casa no Vida Nova. Voltava do trabalho, foi atingida por disparos do marido e morreu ali mesmo no local. Desse caso, ele foi preso após se entregar à Polícia Civil. Outro caso de feminicídio. Março, uma adolescente, a Lívia Florian, de 17 anos, baleada na calçada no Jardim Santa Lúcia. Socorrida, internada, morreu 2 dias depois. Todo mundo relatou quem era o acusado, um ex-namorado. Primeiro feminicídio de 2025 foi o da Sandra Mercadante, 49 anos, morta a facada em janeiro. Vítima sofreu 10 facadas pelo corpo. O companheiro foi preso no dia seguinte na rodovia Anhanguera, já em Araras. Relacionamento deles de 5 anos que terminou dessa forma. Isso só falando de Campinas, porque na região, infelizmente, quase todo dia a gente tem um caso de feminicídio registrado. Então, são histórias que não podem virar apenas estatística. São histórias que precisam de uma resposta séria e rápida do Poder Judiciário, de uma prisão proporcional ao que diz a lei, sem brechas, e histórias que precisam ser conversadas dentro das próprias famílias, em ambientes de trabalho, com colegas nos mais inusitados ambientes. Porque pode ter uma mulher do seu ciclo social que esteja vivendo algo parecido e não perceba. Pode ter uma mulher do seu ciclo social pedindo ajuda e que ninguém observa sobre isso. Um dos caminhos para a denúncia é o telefone 180. O telefone 180 é a Central de Atendimento à Mulher, um serviço nacional e gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ali, além da denúncia, é possível ter uma orientação sobre as leis, sobre os direitos das mulheres, sobre onde está o serviço de apoio mais próximo, como a Casa da Mulher Brasileira, os centros de referência, as delegacias de defesa da mulher. E, principalmente, nunca subestime uma mulher quando ela está pedindo ajuda. Nunca diminua a dor dela, a história que ela está contando, o medo que ela está sentindo, porque a sociedade vira as costas para essas mulheres e depois essa mesma pessoa que vira as costas, quando acontece um crime, primeira coisa que faz, primeira pergunta que vem, mas o que será que ela fez para o marido? Ou a gente vira de verdade essa página, não apenas com leis mais duras, mas com uma sociedade que para de passar pano para esse tipo de história, arrumar desculpa, arrumar motivo, ou a gente vai continuar lamentando mais Camilas, mais Brunas, mais mulheres que esse ano já nos deixaram histórias que poderiam ter sido evitadas e que não tiveram a devida seriedade na história a ser acompanhada. 10 horas 48 minutos. É muito difícil ter que falar desse assunto praticamente todos os dias, viu, Nath Luquezzi? No Brasil, gente, infelizmente, os casos vão se tornando mais frequentes, mais comuns. E a orientação para a mulher, acho que é o principal nesse assunto, para ela não se sentir responsável por algo que ela é vítima da violência. Sim, e mesmo assim a gente ainda se sente muitas das vezes responsável e às vezes vem de uma outra mulher que escuta uma mulher e não consegue ter empatia. Faz essa mesma pergunta e isso não me vem à cabeça. Às vezes você, sendo homem e tudo mais, é um pouco mais... Até não tem como entender, mas quando vem de uma mulher essa falta de empatia é terrível. Realmente eu imagino que deva ser muito difícil relatar esses casos. Quantos casos só nesse ano? Só em Campinas, 4. Só esse ano? Só em 2025. Caramba. 10 horas 48 minutos, vamos mudar de assunto, vamos
girar a nossa reportagem porque uma operação... Hoje o programa tá tiro, porrada e bomba, mas enfim, faz parte também da nossa sociedade. Uma operação que aconteceu no Rio de Janeiro mostra uma ligação do PCC, facção criminosa nascida no estado de São Paulo, em ligação com o jogo. Então, não basta tráfico de drogas, quadrilha do Novo Cangaço, agora há uma ligação com as facções cariocas que mexem com o jogo. Que jogo? As apostas online. A Clara Neri preparou uma reportagem que vai explicar para você exatamente onde entra o crime organizado paulista e como figuras públicas também estão na mira dessa apuração. Foi logo cedo que os agentes da Polícia Civil saíram às ruas para cumprir mandados contra um grupo que transformou apostas ilegais em um negócio milionário. A Operação Banca Suja mira uma rede de jogos de azar e lavagem de dinheiro com conexões com a facção Primeiro Comando da capital, o PCC, e com a máfia dos cigarros. Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias e Belfor Roxo, além do bloqueio de 65 milhões de reais em contas bancárias e o sequestro de bens avaliados em 2 milhões de reais. Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de 130 milhões de reais nos últimos 3 anos. A gente identificou que as empresas, na verdade, não funcionavam de fato e essas informações elas foram confirmadas hoje, os endereços vazios, casas abandonadas. Um dos principais alvos é apontado como contador e líder do grupo. Ele seria responsável por administrar 4 empresas usadas para lavar o dinheiro da chamada Banca da Grande Rio, organização ligada a Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, investigado na máfia dos cigarros. A polícia tenta descobrir agora se Adilcinho, que já é acusado de contravenção e de chefiar a máfia, tem relação com um novo negócio. Outro investigado nesse caso é o empresário e ex-jogador de futebol Léo Moura. De acordo com a polícia, o ex-atleta não foi alvo da operação, mas as autoridades estão apurando o vínculo dele com a empresa Palpite na Rede, uma das principais do esquema. Léo Moura teria atuado como garoto propaganda e divulgado links de apostas que ofereciam bônus a novos usuários. Em nota, Moura afirmou que foi contratado apenas para uma ação publicitária e negou qualquer envolvimento com o esquema. A investigação começou com a análise de movimentações suspeitas da casa de apostas. A polícia identificou uma rede de transferências milionárias entre contas de pessoas físicas, empresas de fachada e pequenos negócios. O site e as redes sociais da Palpite na Rede promoviam cassinos virtuais e jogos de azar, práticas proibidas no Brasil. Nenhuma das empresas envolvidas consta na lista de operadores autorizados pelo Ministério da Fazenda. Os investigados ainda são suspeitos de terem ligações com uma fábrica clandestina de cigarros desmantelada em 2022, em Duque de Caxias, onde 23 trabalhadores paraguaios foram encontrados em situação análoga à escravidão. Analisando o quadro societário dessa empresa em São Paulo, constatamos que há pelo menos 2 membros conhecidos do PCC, um chamado inclusive de concierge do PCC, como sócios proprietários dessa empresa. Para disfarçar os lucros legais, o grupo usava empresas de fachada, múltiplas transferências de pequenos valores e operações simuladas. Além dos crimes financeiros, os núcleos investigados são suspeitos de ordenar homicídios de desafetos e concorrentes como forma de manter o controle de territórios e negócios ilegais. A Operação Banca Suja busca derrubar a estrutura financeira que sustenta o crime organizado, atacando o dinheiro que alimenta o poder dessas organizações. 11 horas, está chegando, ainda não, são 10h53, daqui a pouquinho o quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã, daqui a pouco a gente fala de uma outra investigação ligada ao crime organizado e à falsificação de bebidas. Tá muito claro o caminho de como chegou metanol dentro de garrafa de uísque. E a gente vai explicar para você os últimos passos dessa investigação. Mas antes, Nath Luquezzi, ouvinte que utiliza o transporte público em Campinas, atenção, tem obras nesta semana que vão desativar alguns pontos em uma região central da cidade. Explica pra gente todas as informações e isso deve impactar também quem mora por ali.
Conta tudo, Nath Luquezzi. Para então dar continuidade a obras de construção de reservatório de retenção de águas pluviais, o Piscinão, ali na região do Terminal Central, Mercado, a INDEC desativará a partir de quarta-feira, dia 22, os pontos de ônibus existentes na rua Álvares Machado, ali no trecho entre a Avenida Benjamin Constant e a Praça Dr. Carlos Botelho, ao lado do estacionamento do Mercadão. Por conta da ação, 11 linhas de ônibus municipais serão afetadas, com alteração tanto nos itinerários como também nas paradas, nos pontos de paradas. Deste total, 7 atendem diretamente a esses pontos que serão desativados. Então vamos conferir essa lista de pontos e paradas. 171, Campinas Shopping, Shopping Dom Pedro será desativado. 240, Jardim Garcia, Shopping Dom Pedro. 249, Jardim Flamboyant, Parque dos Eucaliptos. 348, Vila Marieta, Cidade Judiciária. A linha 375, Alphaville Dom Pedro. Linha 377, Vila Marieta, Shopping Dom Pedro. E a linha 382, Cambuí, Campinas Shopping. Além disso, a linha 362, Parque Brasília 1, esse percurso será alterado e a linha não passará ao lado do local que será desativado. Outras linhas também com alteração somente no ponto de parada. As 3 linhas não possuem itinerário pelo local, mas terão alteração no ponto de embarque ali na rua José Paulino. São as linhas 219, Terminal Itajaí, 220, Terminal Campo Grande e 395, Notre Dame. Juntas, as 11 linhas transportam cerca de 30 mil passageiros por dias úteis. Os próximos passos, com a desativação dos pontos de ônibus no trecho ao lado do Mercado Municipal, as ruas Álvares Machado terá o sentido de circulação invertido, ficando com o tráfego permitido na direção da Praça Dr. Carlos Botelho para a Avenida Benjamin Constant. A ação irá possibilitar o tráfego de ônibus das linhas que atendem ao terminal BRT Mercado. O BRT Mercado também será fechado a partir do dia 30 de outubro para uma nova etapa de obras na região. E o fechamento irá promover alterações na circulação das linhas BRT 10, BRT 11, 12, 20, 21, 25 e 26. A INDEC disse que informará esses novos trajetos oportunamente. Às 10 horas e 56 minutos, vamos trazer a participação aqui do nosso ouvinte também nesta edição do Manhã Bandeirantes. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, ou pode participar também pelo nosso canal do YouTube, deixando a sua mensagem se você já for inscrito. Chegamos, hein, aos 58 mil inscritos na Rádio Bandeirantes. Agora vamos rumo aos 60. Vamos ao alto e avante. Final de semana com transmissão esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem a partida, por exemplo, entre Mirassol e São Paulo, vitória maiúscula do Mirassol, com mais de 21 mil pessoas acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes. Sucesso também na final da Série C, Flamengo e Palmeiras ontem também a transmissão com o timaço da Rádio Bandeirantes e levando para você todas as informações, Série A, Série B, Série C e tudo que de mais importante acontece. Ontem, Roger Williams foi a voz da emoção na vitória do Flamengo 3-2 contra o Palmeiras. A Nath Luquezzi hoje toda vestida de vermelho e preto em homenagem ao ainda vice-líder do campeonato, viu, Nath Luquezzi? O líder ainda é o Palmeiras. É Palmeiras. Pelo número de vitórias ainda à frente, os dois times empatados em pontos. 10h57. Vamos trazer aqui a mensagem do nosso ouvinte, agradecendo ao Adriano Vermelho, que escreve pra gente o seguinte. Reparação histórica? Não, acho que não. Mas com certeza uma justa reparação jornalística. Porque quando aqui em terras tupiniquins selvagens, nossos poucos e desfasados museus... ele tá falando do Louvre. Aqui no Brasil, na nossa terra, quando os nossos poucos e defasados museus têm seus itens roubados, o mundo literalmente aponta o dedo para nossas explícitas fraquezas. Mas e agora na França e seu grande e inigualável Museu do Louvre? Como explicar um roubo tão descarado durante o dia e na frente de todos? Ainda mais uma peça como aquela, que o Adriano escreve, tão brega quanto valiosa, que será desmanchada e seu ouro e suas pedras preciosas serão vendidos, nem por 1/100º do valor real. Não é como um quadro ou um livro que sempre serão o que serão. Resumindo, somos todos iguais, inclusive na quantidade de calhodas. Talvez eles tenham um pouco mais de grife,
Não, eles só falam francês, mas são bandidos como qualquer lugar do mundo. Bom dia, monsieur e madame âncoras, escreve aqui o Adriano Vermelho. A última atualização sobre essa história é que os assaltantes levaram 8 joias que, segundo o Museu do Louvre, tem valor patrimonial inestimável do museu, que é o mais famoso do mundo, incluindo a tiara da Imperatriz Eugênia e 2 colares, segundo informações do governo francês. O Ministério da Cultura do país confirmou em um comunicado que um 9º item, a coroa da Imperatriz Eugênia de Montijo, que viveu entre 1853 e 1870, mulher de Napoleão III, foi deixada para trás durante a fuga dos assaltantes. Estão sendo avaliados possíveis danos ao objeto. De acordo com a procuradora de Paris, o grupo era composto por 4 homens com os rostos cobertos que fugiram em scooters de alta potência. Scooter é aquela motinha, né? Após o roubo. Parece cena de filme mesmo. As autoridades investigam a existência de possíveis patrocinadores ou agentes internos ligados ao crime. Entre as linhas de investigação, as autoridades consideram a possibilidade do roubo ter sido encomendado por um colecionador privado ou ter como objetivo o desmantelamento das peças para venda das pedras preciosas individualmente. Claro que todo crime tem que ser lamentado, todo crime tem que ser condenado. Mas eu tô vendo tanto brasileiro hoje sofrendo com assalto no Museu do Louvre. Vou falar particularmente por mim, tá? É uma informação importante, é algo folclórico, é algo que inclusive já foi roteiro de vários filmes e algo que não poderia acontecer. Mas sinceramente eu fico muito mais derrubado com o feminicídio que teve em Campinas, com os crimes que acontecem aqui na região, muito mais preocupado em ver que ainda tem gente internada porque bebeu metanol numa garrafa de vodka, do que o triste caso do Museu do Louvre, que roubaram as joias da Imperatriz, mulher do Napoleão III. É um crime folclórico que tem que ser investigado e tem que achar os culpados para serem presos, ponto. Mas vamos lá, né? Paciência, então, tem tanta coisa aqui que... Tá tão distante, né? E assim, sei lá, às vezes a gente olha muito pra fora como sendo, nossa, o mundo ideal, e as coisas que acontecem no nosso quintal mesmo a gente acaba não tratando com a devida seriedade que deveria. Quem tá comigo, quem pensa parecido comigo aqui, eu vi uma mensagem do Ricardo, final do telefone 8083. Concordo com o que você disse a respeito dos casos de feminicídio. A sociedade precisa dar mais voz para as mulheres. É isso, Ricardo. E não apenas dar voz, mas dar credibilidade quando a denúncia chega, para que essa mulher que vai a uma delegacia seja tratada como uma vítima e não como uma... Mas será que? Não tem será que quando se trata de violência contra a mulher. Aliás, não foi o único caso do final de semana, não. Um guarda municipal que estava de folga impediu que uma mulher fosse morta aqui na cidade de Campinas. Explica essa história pra gente, Nath. Isso aconteceu no sábado no Jardim Novo Campos Elíseos, aqui em Campinas. Ele atirou e conteve o agressor armado que estava perseguindo e tentando atirar na ex-namorada dentro de um carro de aplicativo. De acordo com a polícia militar, o guarda, que estava de folga, presenciou o momento em que o homem, conduzindo uma motocicleta, atirava contra um veículo. Era um Fiat Mobi branco. No carro estavam o motorista de aplicativo e a passageira. No caso, a passageira era a ex-companheira perseguida pelo atirador. O guarda interveio para tentar impedir o crime, atingindo o agressor com 3 disparos, um em cada perna e o outro no abdômen. O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital da PUC Campinas. O estado de saúde dele ainda não foi informado. A arma usada no crime foi apreendida e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O suspeito foi preso em flagrante e está internado sob escolta. 10:11:03, agora 11h03. O quinto sinal já marcou 11 da manhã. Um rápido intervalo último aqui no nosso encontro do Manhã Bandeirantes. E na volta a gente segue com as informações sobre a investigação de como o metanol, produto proibido no Brasil, foi parar em bebidas alcoólicas. Está relacionada à importação para postos de combustíveis. E
O ex-governador Ciro Gomes, nome forte da política brasileira, está de casa nova. Será que isso tem impacto para a política nacional? É para a política regional? A gente fala sobre isso e também a política aqui do estado de São Paulo, logo depois do intervalo no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 6 minutos. E nessa parte final do nosso Manhã Bandeirantes, aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, Walter Sena, que todas as noites é a sua companhia na informação do Band Cidade, o principal telejornal do interior paulista. Bom dia para você, bom início de semana, Sena. Tudo em ordem, Heitor. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Aproveitou Dormi bem. o day off? Estiquei bem na cama para poder dormir até um pouco mais tarde, mas foi bem aproveitado, sim. Os médicos falam que tem que dormir bem. É bom. Descanso, melhora a memória, aquela coisa toda. Dormir sem despertador é bom. É, o famoso dormir até acordar. Não é sempre que o corpo tem esse privilégio. Às 11h07, segue no Brasil toda uma cautela e uma preocupação no consumo de bebidas alcoólicas e não à toa. Os casos de metanol ainda não têm a investigação concluída. Muitos desses casos aqui no estado de São Paulo. Agora, há um avanço considerável para saber como as bebidas adulteradas saíram de uma fábrica, não apenas de uma, mas uma específica é aquela que mais chamou atenção lá na Grande São Paulo. Por quê? Porque a presença do metanol dos casos graves foi constatada na venda de produtos dali. A gente tem uma reportagem com a Olívia Freitas. Ela conversou com o Dr. Arthur Dian, que é o delegado-geral do estado de São Paulo, e há uma relação direta entre o metanol importado do posto de combustível para o metanol que vai parar dentro da garrafa de uísque, vodka ou gin falsa. Reportagem
para você entender um pouco mais desse caminho do crime. Primeiro, o susto com as mortes e sequelas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Depois, a descoberta de metanol, que levou ao submundo da falsificação de bebidas no país. E aí nós passamos a então fazer o caminho contrário, né, de onde esses indivíduos, né, essas vítimas teriam consumido essa bebida. As investigações chegaram até esta fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma mulher foi presa em flagrante na última semana. Segundo a polícia, o marido, o pai e o cunhado dela são ligados à fabricação e falsificação de bebidas. Além de garrafas, foram encontrados no local tambores de combustível. Segundo a polícia, a quadrilha usava metanol comprado em postos de combustíveis para fabricar as bebidas falsas. Esse etanol, no entanto, estava adulterado com metanol. De acordo com as investigações, o combustível era comprado em 2 postos na região metropolitana de São Paulo. Um em Santo André e outro em São Bernardo do Campo. Pessoas ligadas a Vanessa tinham transações financeiras de compra de combustível com esses postos de gasolina. Segundo a polícia, as garrafas de vodka com até 45% de metanol vendidas para um bar na zona leste de São Paulo saíram desta fábrica clandestina. 2 pessoas morreram após consumir as bebidas no local. Agora essas outras 4 mortes, de onde saiu essa bebida, a gente vai constatar ainda e vai chegar, e pode ser que tenha sido da fábrica dela também. É uma segunda fase da investigação agora, né? Nós constatarmos o dolo da pessoa comprando aquela bebida sabendo especificamente. Ela é só uma bebida falsificada, só aí ela já vai ter, vai ser incriminada em algum tipo penal. Esta semana, o bar Ministrão, na Zona Sul, reabriu. Ele foi interditado após a designer Haradani Domingos ficar cega por intoxicação por metanol. O local segue proibido de vender bebidas destiladas. A última atualização do Ministério da Saúde contabiliza até o momento 46 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica no Brasil. Ainda há 87 ocorrências em investigação, que devem hoje ter um resultado apresentado pelo governo federal. Entre os casos confirmados, 38 são aqui do estado de São Paulo. 4 no Paraná, 3 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul. 528 casos suspeitos já foram descartados. Dos que ainda estão sendo investigados, 44 notificações são aqui do estado de São Paulo. Não houve confirmação do número de mortes causada por metanol desde quarta-feira. Ao todo, são 8 óbitos, 6 deles no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 8 casos estão sendo investigados, de pessoas que morreram. 2 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná. Reflexo inevitável disso. A venda caiu, despencou nos últimos dias, nas últimas semanas, de bebidas destiladas. Nath Luquezzi, traz um balanço de como o comércio está lidando com isso e os números, por favor. Em meio a essa crise, os bares e restaurantes do país faturaram em setembro 4,9% a menos que no mês anterior. Esse é um levantamento da Abrazel em parceria com a Stone. Segundo a associação, o crescimento dos casos de intoxicação provocou pânico nos consumidores, o que prejudicou o movimento em alguns estabelecimentos. As vendas nacionais recuaram também 3,9%, comparando setembro deste ano com o mesmo mês do ano passado. Maranhão e Mato Grosso do Sul foram os únicos estados onde as vendas aumentaram. Roraima foi o estado com maior queda de vendas, 11,5% na comparação anual. Em São Paulo, onde foram registradas 6 das 8 mortes já confirmadas e 60% das notificações, as vendas caíram 2,7%. Metanol e inflação alta são os principais fatores que atrapalham, é o que diz a associação. Com a crise do metanol, as vendas voltaram a cair após 3 meses de estabilidade. O mês de setembro também começou com um movimento reduzido em relação ao mês anterior, agosto, quando há impacto do Dia dos Pais. Um canudo descartável capaz de detectar a presença de metanol em bebidas destiladas deve chegar ao mercado em breve com um valor estimado em R$2. Esse produto foi feito pelo Departamento e Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Estadual da Paraíba. Há uma repercussão muito grande, uma pressa para que isso chegue ao mercado, mas ainda está em fase de depósito de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Os protótipos dos canudos estão testados na Fundação Parque Tecnológico de Campina Grande, onde fica o campus da Universidade Estadual da Paraíba. É a ciência chegando com respostas, enquanto, Walter Sena, ainda há um caminho de investigação que agora parece mais claro. Desde o início havia uma dúvida sobre o que poderia ter feito o metanol e parar dentro da garrafa de bebida. Se é falta de higiene, se é algo proposital para dar volume, mas o caminho que está se direcionando é o seguinte: o tal do uísque, a vodka que a pessoa compra achando que é uma vodka russa, na verdade é etanol de posto batizado com água, misturado e vendido como se fosse vodka. O metanol está batizado no combustível. E aí esse combustível vai parar dentro da garrafa. E aí se identifica que tinha metanol na garrafa. Ou seja, sabe lá quanto tempo tem brasileiro tomando álcool de posto achando que é vodka por aí. E que só veio à tona agora porque o álcool do posto estava batizado com metanol. Inacreditável, Sena. Inacreditável. É um problema realmente grande. A confusão é importante, né, para as pessoas. É difícil a compreensão porque o que acontece? Na bebida destilada tem uma variação lá, dependendo da bebida, né, se é uísque, se é vodka, se é gin, entre 35% e 50% de álcool, né? E se esse álcool, a gente falava, eles estão trocando álcool por metanol, não dá, se tiver uma quantidade dessa numa garrafa de bebida, é letal, a pessoa não tem aquele negócio de, passei mal, fui pro médico, o cara só morre, né, que é altamente tóxico o metanol, por isso tem essa questão de batizado, e provavelmente o dono da destilaria que comprou ou que fabricou essa bebida batizada, ele não sabia que tinha o metanol, mas nem por isso ele não é errado, porque ele não poderia nem fazer a mistura com álcool. E aí eu vou falar o seguinte, a ciência está tentando fazer a parte dela, Heitor, mas a fiscalização brasileira é lamentável. Não tem órgão fiscalizador que se previne das coisas. É sempre reativo, tem que esperar acontecer um problema para depois sair atrás das coisas. E tem um problema maior aí, existem só 3 tipos de álcool no mercado brasileiro. Tem o álcool isopropílico, que é aquele que a gente usa para lavar as mãos, né, para fazer limpeza. Tem o álcool etílico, que é esse que é usado para fazer a bebida. E tem o álcool anidro, que é aquele álcool combustível. Seria muito fácil o governo brasileiro, a ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo, criar um marcador nesses produtos, né, fazer com que a legislação brasileira imponha que quando se a usina lá que faz o álcool, coloque um marcador. Que quando qualquer laboratório que pingar uma gota de reagente, aquilo fica azul, fica vermelho, fica não sei o quê, ficaria muito fácil para se fazer uma fiscalização e detectar de uma maneira clara que aquele álcool não é o anidro, o álcool que está lá na bomba de combustível. Quiçá o álcool etílico, então, que é a fabricação da bebida. Mas não tem nada disso, ninguém se mexe, ninguém faz nada, porque para o consumidor é difícil. Tudo cheira a álcool, tudo é transparente e fica complicado saber o que é uma coisa e o que é outra. Então o Brasil ainda gatinha, fica engatinhando nesse negócio, não tem uma legislação clara, não tem uma fiscalização efetiva e a gente tem que ficar aí correndo atrás do prejuízo enquanto tem gente morrendo, gente passando mal e fica difícil mesmo, todo mundo tá com medo de comprar a garrafa, porque mesmo que você vai lá numa adega, num bairro nobre, que é cara, que é tudo bonito, que tem ar-condicionado, você não tem a certeza da procedência daquela garrafa. Então fica muito difícil. O próprio ministro da Saúde falou recentemente que não aconselha as pessoas beberem destilado agora, porque ele sabe que a vigilância não consegue fiscalizar isso. Então é muito complicado. Às 11h17, você começa a semana com informação e a repercussão das últimas horas também. Nesse final de semana, o Supremo Tribunal Federal tocou num ponto sensível e discutido há décadas aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na manhã de sábado para derrubar a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizava enfermeiros e técnicos de enfermagem a auxiliar em procedimentos de aborto legal e determinava que os órgãos públicos de saúde não criassem obstáculos à realização dos casos previstos em lei. Votaram contra a decisão de Barroso os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes.
formando maioria no plenário virtual da Corte. Os demais ministros ainda podem registrar os seus votos até 24 de outubro. O Caia Messina vai explicar pra gente por que um ministro que anuncia aposentadoria decide, num dos seus últimos capítulos no Supremo Tribunal Federal, colocar o dedo numa ferida que o Brasil parece não estar a fim de mexer tão logo. A votação aconteceu numa sessão extraordinária no plenário virtual, convocada a pedido de Luiz Roberto Barroso pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Barroso votou a favor da descriminalização até a 12ª semana de gestação. O julgamento havia sido paralisado pelo próprio Barroso há 2 anos. O ministro admitiu para interlocutores que votou agora, às vésperas da aposentadoria, para marcar posição pessoal, mas sabe que dificilmente o tema teria maioria. Na noite desta sexta-feira, Barroso também concedeu uma liminar autorizando enfermeiros e técnicos de enfermagem a auxiliarem abortos nos casos previstos hoje em lei. O ministro justificou dizendo que limitar o procedimento aos médicos prejudica os direitos de meninas e mulheres vítimas de violência sexual. Na mesma decisão, também estabeleceu que hospitais públicos não podem criar obstáculos não previstos em lei para a interrupção da gravidez. A reação dos outros ministros foi rápida. O Supremo formou maioria e derrubou a liminar no plenário virtual, com o voto de 6 dos 11 ministros. O decano Gilmar Mendes abriu a divergência e afirmou que não há fato novo que justifique a decisão monocrática de Barroso. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em 3 casos: estupro, risco de morte da gestante ou quando o feto nasce sem cérebro. E só médicos são autorizados a fazer o procedimento. Logo depois da decisão de Barroso, Gilmar Mendes suspendeu o julgamento virtual. E agora o tema vai para o plenário físico da Corte. Esse foi o último ato de Barroso como ministro do STF. Alegando razões pessoais, ele se aposentou 8 anos antes da idade máxima e abriu caminho para que o presidente Lula indique o 3º ministro do tribunal neste mandato. A expectativa é que o nome do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, seja anunciado na semana que vem. Se a indicação se confirmar, o Supremo continuará sendo composto por 10 homens e apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. No Brasil, o aborto é legal em apenas 3 situações: quando a gravidez resulta de um estupro, quando há um risco de vida para a gestante e em caso de anencefalia fetal, quando ainda na gestação é possível identificar que a criança não formou o cérebro. São os 3 casos previstos na Constituição. Há anos, o Brasil discute a descriminalização do aborto e discute a mudança dessas regras. Existe hoje no Congresso uma corrente muito forte para que essas 3 situações já sejam consideradas crime. E uma outra corrente para que o aborto não seja tratado como crime, mas como uma questão de saúde pública. Agora, num assunto tão complexo, Walter Sena, o ministro anuncia: tenho 8 anos ainda de casa, mas eu decidi que para mim é melhor ir embora antes. Mas antes de ir embora, deixa eu marcar meu território aqui num assunto que vocês não conseguem chegar num acordo, mas eu, como ministro do STF, quero dar o meu pitaco. Aí fica ruim, porque estamos no momento que o legislativo precisa mostrar trabalho e que o judiciário precisa mostrar transparência. O judiciário fazendo o papel do legislativo e o legislativo querendo fazer o papel do judiciário não leva a gente para lugar nenhum, Sena. Ainda mais num tema tão sensível quanto esse, né? O foro correto para se discutir isso é o Congresso Nacional. Porque, em tese, são os parlamentares que representam lá o povo, que votaram para discutir legislações, para discutir protocolos, essa coisa toda. E o Supremo Tribunal Federal seria o guardião da Constituição, de ver se é constitucional ou não. Agora tem um detalhe, que é o seguinte: a categoria dos médicos que mais brigou com esse aspecto, porque colocou ali técnicos de enfermagem, né, enfermeiros para cuidar dessa questão. E a legislação já deixa claro que tem essas 3 situações que você colocou, Heitor, e aí realmente
especialmente quando tem o problema lá de colocar em risco a mãe do bebê, e aos médicos que cuidam com muita ética, com muita técnica essa questão. Então tem o aborto ilegal e tem o aborto considerado legal. É um tema muito sensível, é um tema muito complexo, mas existe uma premissa errada no judiciário de que quando o Congresso não toma a decisão sobre um determinado tema, o judiciário tem que tomar a frente e resolver. E não é bem assim. Então quer dizer que se tiver um assunto demorado na justiça, pela morosidade da justiça, ou porque um juiz deixou na gaveta, não quer tocar aquele projeto, então o Ministério Público pode resolver? Ou o advogado de defesa ou acusação podem resolver? Não, não é assim. Cada um tem sua missão, a separação de poderes é assim. Então não dá pra gente imaginar que porque o Congresso não tomou a decisão, o Judiciário tem que ir lá, meter o bedelho e resolver a situação. Muitas vezes, em alguns casos, o Congresso não toma decisão, não é porque ele está deixando de mexer com a pauta, porque não quer mexer com aquilo, é porque ele acha que não é a hora ainda, ou porque acha que a população ainda não está com maturidade suficiente para resolver aquilo. Ou então, sei lá, tem que fazer uma sequência de audiências públicas, ouvir a população, uma coisa sobre um tema bem difícil, já que tem uma população dividida em vários aspectos, aí, em vários temas. Então não quer dizer, reafirmo, que quando o Congresso não resolve uma situação, significa que dá o direito do Judiciário legislar no lugar do Congresso. Isso realmente é fora de questão. Para mim não entra na minha cabeça um judiciário formado por 10 homens e uma mulher discutir sobre o corpo da mulher. E não é diferente também no Congresso, não. Inclusive, na quarta-feira agora, uma comissão no Senado, no último dia 15 agora, aprovou, a Comissão de Direitos Humanos, aprovou um projeto de lei que proíbe o aborto a partir da 22ª semana de gravidez, mesmo nos casos permitidos por lei. Nath Luquezzi, pega do início da notícia, por favor. Quem são os senadores que estão à frente dessa empreitada? E a gente vai tentar entender como é que fica isso de uma lei que já está estabelecida. O texto é do senador Messias de Jesus, do Republicanos, teve relatório favorável do senador Eduardo Girão e seguirá para análise de Comissão de Assuntos Sociais. Segundo os senadores, o projeto tem o mérito de reconhecer de forma absoluta a viabilidade do feto a partir dessa fase da gestação, estabelecendo os direitos do nascituro na ordem civil. Reconhecer o valor da vida humana antes e depois da implantação no útero, estabelecer que após a 22ª semana de gestação, presume-se de forma absoluta, sem exceção, que o bebê pode sobreviver fora do útero, determinar que o direito ao nascimento após a 22ª semana só poderá ser negado se houver risco comprovado à vida da gestante, devendo-se nesse caso realizar o parto antecipadamente sem provocar a morte do feto e desenvolver esforços para salvar a vida desse bebê, garantir que os direitos de personalidade, como os direitos ao nome, imagem e respeito, sejam assegurados aos fetos e aos bebês nascidos vivos ou falecidos, impor à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger os fetos e os bebês contra qualquer forma de negligência ou violência. Então, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, eles estão à frente de um debate que deveria ser protagonizado por mulheres. Mesmo que fossem duas mulheres defendendo exatamente o mesmo texto. Exatamente o mesmo projeto de lei. Mas esse não é um protagonismo para políticos homens, é um protagonismo para políticos mulheres, políticas, que há uma dificuldade muito grande nesse país em entender. 11h27. Um último recado aqui para você que ainda acredita que um ERP, um sistema de gestão, vai cuidar só do financeiro da sua empresa. O Ricardo, que é CEO da Dierberger, uma indústria de fragrâncias, pensava assim. A empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para ele a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos até a avaliação dos clientes e, claro, do financeiro também. Tudo arrumado em um só lugar. WK Radar, o ERP que não é qualquer ERP. Acompanhe a sua operação, trabalho da sua indústria de ponta a ponta. Acesse wk.com.br. Aqui na região de Campinas você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. O telefone é 19 o DDD
3291-9650. 3291-9650. WK Radar. É a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, espera você na tela da Band, ao lado da Lari Lopes. Sexta-feira vocês receberam a banda Yahoo. Foi demais, né? Sucesso da música brasileira dos anos 80, dos anos 90 e de volta com show aqui também na nossa região. Muito legal o papo de vocês e a música nem precisa falar, né, Nath? Foi muito legal. Mas hoje falaremos sobre educação financeira para você aí não precisar ficar congelando seu cartão de crédito, que eu nem tenho, para não... Então a gente vai aprender de fato a ser educado financeiramente. Isso a gente aprende com as crianças, né? Desde criança. Vamos também ter receita hoje no Band Mulher e a receita simples, básica, fácil, mas que às vezes você aí de casa não tem os macetes. Ovo frito. Omelete. Quase Acertou. Omelete crocante, deliciosa, fácil de fazer, que até eu mesma consigo. E também os babados do mundo dos famosos. Então, 1h30, eu tenho esse convite para fazer para você. Espero você 1h30 na tela da Band. Walter Senna é bom na cozinha, Senna? Olha, eu dou meus pulos, viu? Ele é bom nos drinks. Gosto de drink, faço drink. E agora, mais do que nunca, né? Para não beber por aí. As bebidas que eu comprei, eu tenho certeza que são boas. Agora o omelete é difícil, viu? Omelete, eu gosto do omelete bem passado. Então eu não gosto daquele que fica cremoso, que você não vira direito, não passa dos dois lados. Então eu sou bem chato para omelete. Então é muito difícil eu comer omelete fora de casa, eu mesmo faço. Eu na cozinha só sei fazer uma coisa bem feita. O quê? Gelo. 11h30, o quinto sinal marca na Rádio Bandeirantes a hora certa do Spot com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço com os trabalhos técnicos de Edilson Júnior. Edilson Júnior é outro. Edson Freitas. Edilson Júnior é nosso repórter do Brasil, gente. Edson Freitas na mesa de som. Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com